Bom, seguindo então, entramos agora para a parte de gestão de intimações e prazos, né, que eu acho que é o core business aí da parte principal da controladoria jurídica, onde que os advogados mais se interessam em fazer essa adoção. Bom, é um sistema de controle de prazos muito utilizado nos escritórios de advocacia, como a utilização dos prazos finais e prazos fatais. Tá? Então a gente tem aí passado de boca em boca esse sistema de controle, né? Mas é interessante a gente conseguir visualizar as nuances, os detalhes e alinhar para a equipe inteira como funciona o sistema de prazos finais e prazos fatais. A gente vai mostrar aqui como a DVBox visualiza os prazos, né? Como é que a gente disponibiliza dentro da plataforma. Isso aqui a gente não inventou, a gente trouxe aí de outras empresas e organizações que lidam com prazo judicial, né? Então é um sistema mundialmente adotado e a gente visualiza os prazos nesses 4 tipos de prazos, tá? Então, se o prazo é um prazo decisivo, ele fica na parte de cima ali, tá? Então, se é um prazo decisivo, ele vai ser um prazo importante ou um prazo fatal. Para ele ser um prazo fatal, a diferença de ser fatal de ser importante é que tenha prazo judicial, né? Então, um prazo fatal é um prazo importante e judicial, certo? Então, somente quando a gente tenha um prazo judicial que pode ser considerado fatal. Depois a gente tem os prazos que são normais, os prazos, as tarefas que tenham normalidade, tá? Então, quando ele é urgente, é um sistema com prazo, e quando não é urgente, é um prazo normal, né? Então, quando você atribui a tarefa, ela vai ficar lá para ser cumprida sem pressa, certo? Então, o prazo importante você consegue selecionar a estrelinha no seu dashboard lá, no seu painel, né, do advogado, e colecionar ele com a estrelinha na frente. E o prazo urgente você vai colecionar, vai organizar de forma quando marca com a exclamação. Tem uma exclamação que fica vermelha quando você marca na DVBox, certo? E o prazo fatal, ele tem um campo específico, é o único que tem um campo específico para o pessoal da controladoria informar qual é o prazo fatal. Para a gente estipular aqui já e ficar bem claro, sempre é a véspera, o dia antes do prazo judicial, certo? O que mais que é interessante falar aqui também, quando a gente passar a tarefa, como a pessoa que passa a tarefa não pode escolher que é um prazo importante ou urgente, a gente recomenda que na primeira palavra do, da descrição da tarefa, se coloque, se ela, no caso dela ser importante, se escreva importante, se ela for urgente, se escreva urgente, tá? Daí fica bem fácil da pessoa que recebe a tarefa identificar e se organizar. Bom, padrão dia -1 de controle de intimações. Como é que funciona isso e para que serve? Primeiramente, a gente tem que entender que é um sistema de controle de prazos mais simples e mais ágil. É ideal para equipes pequenas que tenham um processo simples e é o ideal para estoques menores de processos, mas que tenham revisões de peças rápidas. Menores até certo ponto, mas pode ser usado aí para escritórios que tenham 500, 600, 800 processos em estoque. O prazo fatal neste padrão é a véspera do prazo judicial, né? Ou seja, o prazo judicial menos um dia. E o D-1 seria a véspera do prazo fatal, ou seja, 2 dias antes do prazo judicial. Vou explicar depois melhor num gráfico ali, especificamente isso aí, tá? Neste sistema, geralmente as revisões são aleatórias e elas são feitas por amostragem, né? Por isso que uma pessoa só consegue dar conta de uma controladoria num sistema desse, tá? Quais são as tarefas da controladoria nesse sistema de prazo de dia -1? Vejam, estou excluindo as tarefas dos advogados. Aqui nessa lista está só as tarefas da controladoria, certo? Se vai ser feito pelo controlador, se vai ser feito pelo assistente de suporte,
né, para quem for decidir, mas as tarefas da controladoria são essas aí. Primeiro, no dia da publicação, as 6 primeiras é o seguinte: recebe a intimação e dá como lida. Segundo, verifica se os documentos já estão anexados no sistema e disponíveis para advogado cumprir o prazo. Terceiro, se a tarefa atribui a tarefa para o advogado responsável com o prazo final em 5 dias, a partir do dia atual, ou seja, do dia da publicação. E o prazo fatal no dia anterior ao prazo judicial e mais D-1, ou seja, 2 dias antes do prazo judicial, 1 dia antes do prazo judicial, o prazo fatal. Em quarto lugar, caso seja necessário providenciar alguma coisa e não tenha algum documento disponível para o cumprimento de prazo, deve-se encaminhar a obtenção do documento, né? Passar para a pessoa que é responsável por providenciar os documentos ou por contatar o cliente, por exemplo, da forma mais rápida e eficiente. Deve ser feito no mesmo dia que se recebe a intimação. Depois também se atribui a tarefa para providenciar a guia de custas, se for o caso. Muitas vezes se atribui para si mesmo, se é essa pessoa responsável, ou se atribui para alguma outra pessoa da controladoria que fica responsável por esse procedimento. E atribui a tarefa de conferência do cumprimento do prazo no dia -1, né? No dia anterior ao prazo fatal. Então, no dia -1, um dia antes do prazo fatal, a pessoa confere o cumprimento do prazo diretamente no processo judicial, sistema de processo eletrônico, e dá por encerrado em caso do advogado cumprir lá direto, tá? Direto no sistema de processo eletrônico do tribunal. Ou então, caso não seja cumprido, ela verifica o que está acontecendo, se foi um simples atraso, ou se o advogado não vai conseguir cumprir aquela tarefa no tempo. Então, ela vai cumprir, ele vai ficar em alerta até o cumprimento ou providenciar outro advogado para cumprir aquela tarefa. Por fim, caso aconteça isso, atribui uma pontuação negativa para o responsável pela tarefa que não cumpriu o prazo um dia antes do prazo fatal, certo? Então, a atribuição da pontuação negativa também se dá aí. Essas são as responsabilidades da controladoria, né? Na parte de cumprimento de prazos no padrão dia -1. Bom, como é que funciona aí nessa linha do tempo, nessa timeline, tá? Como é que funciona o sistema de prazos? Bom, vocês podem ver que a timeline está toda em azul, exceto a data do prazo processual que está em vermelho. Tá? Então, o prazo processual ele não pode nunca ser cumprido naquele prazo processual, chegar naquele dia. Se acontecer isso, a gente brinca que a gente vai fazer uma reunião para ver quem é que vai ser demitido. Mas é só uma brincadeira, né? Mas, claro que se repetir muitas vezes, deve-se acontecer isso sim. Por que não? A gente tem que ser bem rígido com isso, porque o prejuízo que se pode verificar um escritório de advocacia com a perda de um prazo, dependendo do tipo de prazo, dependendo do processo, ele é muito grande. Tá? Então, caso não aconteça uma reunião para ver uma demissão, essa reunião tem que acontecer para que se esclareça os motivos, que todo mundo fale o que aconteceu, né? Sem tentar achar um culpado específico. Essa parte do culpado era brincadeira, mas se identifique qual foi o motivo real que ocasionou essa situação. Né? Então, é interessante se aplicar os 5 porquês, né? O sistema Toyota de produção vê isso, depois eu vou falar sobre isso lá no final do curso. Quais são os porquês que levaram a perder o prazo fatal? Bom, então voltando ali. Como é que funciona a parte da timeline dentro da área azul? Tá? No primeiro dia da publicação, o que acontece? Vai ter uma pessoa responsável por ler as publicações, essa pessoa vai ler a publicação, vai abrir o histórico de tarefas do processo e vai atribuir as tarefas que a gente falou no slide anterior para todas as pessoas que tenham responsabilidade. Depois que ela atribuiu todas as tarefas necessárias, ela vai dar ciência naquela intimação, tá? E daí ela vai para outra intimação. Durante os dias seguintes são os prazos normais de cumprimento.
Então, a gente aconselha que no 5º dia útil, depois da intimação, se coloque como um prazo final e que se tenha, por padrão, responder essa tarefa dentro desses 5 dias, certo? Bom, para dentro do escritório, a partir do 6º dia útil, se considera uma tarefa atrasada, tá? Se considera uma tarefa que já deveria ter sido cumprido dentro do prazo normal. Bom, se liga lá na DVBox, né, em todos os controles do gestor, uma tarefa mais atrasada. Então, o gestor vai conseguir visualizar com um tempo maior, né, que alguma pessoa tenha muitas tarefas atrasadas e ele vai conseguir tomar alguma providência para evitar um colapso naquele setor. Bom, dia menos um. Dia menos um já se relaciona lá com o prazo processual. O prazo final se relaciona com o dia da publicação, 5 dias depois da publicação. O prazo final, o prazo fatal se relaciona com o prazo processual. Então, no prazo processual, você conta um dia a menos, você tem um prazo fatal. E o dia menos um, a véspera do fatal, onde já se liga o alerta para o cumprimento daquele prazo, certo? O ideal, então, nesse sistema é que nunca se tenha cumprimento no dia menos um, se tenha sempre no dia menos 2. Por quê? Porque no dia menos um, na véspera do prazo fatal, a DVBox envia uma notificação de emergência para os gestores da conta, né, e para o controlador. Esse sistema de emergência ele nunca deve ser ativado. O gestor não deve receber esse e-mail de prazo fatal. Os prazos devem ser sempre cumpridos antes. Portanto, os prazos devem ser cumpridos no dia menos 2. Certo, pessoal? Acho que ficou claro. Qualquer coisa, vocês perguntem para o consultor aí, ou leiam mais sobre os nossos artigos que falam sobre controladoria jurídica, certo? Interessante a gente falar aqui também que a controladoria jurídica na DVBox ela tem tudo que ela precisa. A DVBox foi criada em cima do conceito de controladoria jurídica. Então você pode especificar ali, e deve especificar para todo mundo que a caixa prioritária deve se colocar os prazos fatais em primeiro lugar, principalmente para quem trabalha no back-office, né, quem atua com o cumprimento de prazos, de uso obrigatório para a área técnica e para a controladoria jurídica. Se você vê ali só as tarefas que têm prazo fatal, tem aquela data ao lado da foto. Né? Em geral, as tarefas aparecem com 2 datas, você vai conseguir ver ali, aqui logo acima, aqui, a parte dos prazos fatais naquelas 3 primeiras tarefas que tem no print. E daí na de baixo ali, que não tem prazo fatal, aí aquele prazo não aparece. Como é que você faz isso, tá? No menu configurações, cada usuário, não dá para o gestor fazer para todo mundo, cada usuário pode fazer a configuração da sua caixa de entrada. Então, ele vai em configurações, caixa de entrada e seleciona o prazo fatal em primeiro lugar. Depois ele pode selecionar as outras ali, importantes e urgentes, e intimações da forma que ele achar melhor, certo? Bom, como é que a gente cria o prazo fatal dentro da tarefa? Na hora de atribuir a tarefa, a gente tem ali a data do evento ou o prazo de entrega, ou seja, a data do evento do compromisso, se for uma audiência, uma sustentação oral, uma reunião com o cliente, por exemplo, vai ali naquela primeira caixa menor ao lado da hora, tá? E o prazo fatal, ele tem um campo específico, né, que só deve ser preenchido quando for um prazo judicial. Jamais deve preencher para utilização de prazos de outras atividades, como área de fechamento de contratos, área de atendimento, qualquer outra coisa que não seja vinculada ao prazo judicial. Por quê? Porque na medida que outras pessoas ajuizarem o fatal para aparecer na parte de cima da caixa de mensagens ali, de tarefas de cada um, estraga todo o sistema, não funciona mais. Não funciona o e-mail de emergência, não funciona porque se perde a credibilidade daquele sistema, tá? Então, a gente tem que preservar e proibir que se atribua prazo fatal para quando não existe prazo judicial em andamento, certo? Bom,
A controladoria também ela é automatizada na DVBox, e a gente pode dizer isso, que os prazos fatais vão para o e-mail do controlador, né, para o e-mail dos gestores também, por todo o e-mail de todos os gestores, e também vai um e-mail de emergência para o responsável de cada intimação individualmente. Tá? Então, todo mundo recebe um e-mail avisando que, não, que esse prazo está estourado. Se alguém não está recebendo, se alguma pessoa do seu escritório não está recebendo, interessante ela ver lá no spam se tem algum e-mail marcado como spam, ou se está lá naqueles que a própria caixa de e-mail, como Gmail, Hotmail, Yahoo, eles separam automaticamente, né? Mas geralmente não cai porque a gente tem um sistema de envio de e-mail muito poderoso que não confunde com e-mails comerciais, tá? Esse é o e-mail, né? O e-mail de emergência aí, que jamais deve acontecer de ser disparado, né? Então, ele avisa ali, como vocês podem ver no título, você tem uma tarefa com o prazo fatal previsto para amanhã. Se a pessoa, se o escritório atribuiu certinho o prazo fatal para a véspera do judicial, esse e-mail aí vai ir na antevéspera. Né? Ou se é o sistema D-5-2, daí ele vai ir no dia anterior à antevéspera, ou seja, 3 dias antes do cumprimento do prazo judicial. Vai para o e-mail dos gestores, do controlador e para o responsável, certo? Bom, importante, primeira regra, reforçando aqui então, deve-se proibir a atribuição de prazo fatal para tudo que não seja prazo fatal e judicial. Segundo, somente a controladoria deve atribuir o prazo fatal e fazer a cobrança. Não pode o advogado ficar atribuindo prazo fatal ou outras pessoas. Não, isso é poder, um superpoder exclusivo da controladoria jurídica, né? Para dar um destaque aí para vocês. A terceira regra, jamais as tarefas devem ser cumpridas no dia do prazo fatal, sempre deve ter no mínimo um dia antes de cumprimento e o e-mail de aviso deve ser um alerta de calamidade, uma crise na operação. O cumprimento do prazo fatal deve ter uma pena leve, nem que seja menos 1 ou menos 5 pontos lá no sistema de pontuação por tarefas, para a gente conseguir regularizar isso aí e fazer funcionar.